Olá! A nossa aula de hoje vai ser sobre as figuras de linguagem, esse conceito tão importante para os estudos de linguagem, né? Para os estudos de língua portuguesa e para a interpretação do texto no sentido conotativo. Nós temos duas possibilidades de sentido, né? O sentido denotativo, ao pé da letra, dicionarizado, o sentido real, e nós temos o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Então, para nós estudarmos o sentido conotativo de algumas expressões, de algumas palavras, de alguns usos de linguagem na nossa comunicação com o mundo, essa expressão conotativa, esse sentido figurado, exige que nós façamos um estudo das figuras de linguagem, né? Então, vamos a ele. Bom, a primeira grande figura de linguagem é a metáfora, né? A metáfora é a comparação entre duas ideias ou entre dois elementos, né? E a comparação, que é uma outra figura de linguagem, também é a associação entre duas ideias, entre dois elementos. Qual é a diferença? A metáfora não tem um conectivo. A comparação está lá explícito o conectivo. Vamos ver nos exemplos. Minha vida é um mar de rosas. Isso é uma metáfora. É uma metáfora porque não tem conectivo. Eu estou associando a ideia da minha vida, um elemento, com a ideia de mar de rosas. Não é isso? Então, minha vida é um mar de rosas. Eu estou comparando minha vida a um mar de rosas. Só que eu não tenho nenhum conectivo. Agora, no segundo exemplo, eu tenho minha vida é como um mar de rosas. A presença do conectivo como, assim como também o conectivo feito, tal qual. Se tivesse ali, ó, minha vida é feito um mar de rosas, minha vida é tal qual um mar de rosas. Seria também um conectivo que dá a ideia de comparação. Por isso seria uma comparação. Vale lembrar que, entre parênteses ali, ó, a comparação em algumas provas, concursos, vestibulares, enfim, ela vem sendo nomeada como símile. É um nome mais técnico, mas é uma comparação, né? A presença do conectivo. E a metáfora, eu comparo duas ideias sem esse conectivo estar explícito. Bom, temos também as figuras metonímia e personificação, também chamada de prosopopeia. O que é uma metonímia? Metonímia é a figura da substituição de um termo pelo outro. No lugar de eu falar, os brasileiros pedem paz, eu falo, o Brasil pede paz. O Brasil pede paz, fica subentendido que eu estou falando que os brasileiros pedem paz. Não significa que o mapa do Brasil está lá com os bracinhos. Paz, 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 paz. Não. Significa dizer que os brasileiros que moram no Brasil estão pedindo paz, né? Um outro exemplo, eu vou dar aqui, não está ali escrito, se eu dissesse, ganhava meu sustento com o suor do meu próprio rosto. Suor do próprio rosto é com o meu trabalho, com o meu esforço. Por que eu não falei ganhava meu sustento com o meu trabalho? Eu falo ganhava meu sustento com o suor do próprio rosto. Suor do próprio rosto é uma substituição que eu faço para dar aquele sentido específico, né? E a personificação ou prosopopeia, a gente vai ter a presença, a personificação prosopopeia é a presença de características humanas para seres inanimados, para seres sem vida, né? Então eu falo, o vento sussurrava ao meu ouvido. Peraí, vento não tem essa atitude humana, né? Essa capacidade de sussurrar. Então, o vento sussurrava ao meu ouvido vai ser uma personificação, que é a figura de linguagem de transformar seres inanimados em pessoas com características humanas, né? Então, a gente teve aí 4 figuras. A metáfora, compara sem conectivo. A comparação, que é uma comparação com conectivo. A metonímia, que eu substituo um termo pelo outro, mas eu consigo compreender essa substituição. Se eu falo respeite os meus cabelos brancos, eu estou querendo dizer o quê? Respeite a minha velhice, a minha idade, a minha sabedoria.
a minha maturidade, né? Mas eu falo, respeite meus cabelos brancos. É como se o termo meus cabelos brancos substituísse uma ideia de velhice e de sabedoria. E o vento é uma metonímia. O vento sussurrava ao meu ouvido. É uma personificação, também chamada de prosopopeia, porque está atribuindo uma característica humana a um ser inanimado, no caso, o vento. Tudo bem? Bom, agora temos a catacrese, né? A catacrese não é nome de nenhuma doença, é uma figura de linguagem. A catacrese é o uso de um termo equivalente quando não há um outro termo específico. Nós vamos ver isso aqui. O eufemismo e a hipérbole. O eufemismo é a suavização. O eufemismo é tornar branda uma ideia que é impactante. E a hipérbole, ao contrário, em vez de suavizar, eu tento exagerar essa ideia, né? Uma ideia de excesso, exagero. Então vamos lá. Catacrese, quando não tem um nome específico para a coisa, eu coloco um nome equivalente. Eufemismo, suavidade. Hipérbole, exagero. O braço do sofá está quebrado. Aquela parte do sofá onde a gente apoia não tem um nome específico. Ou se tem, não é comum a gente usá-lo. Então a gente chama de braço do sofá. Está quebrado, né? Embarquei no aeroporto Santos Dumont. Não existe, por exemplo, o verbo aviãozar. Eu não tenho o nome do procedimento de entrar no avião. Eu uso um nome equivalente, porque embarcar vem de embarcação, de barco, de embarcação. Não tem a ver com avião. Mas a gente usa embarcar no aeroporto, embarcar no avião, sala de embarque, né? Justamente porque nós não temos um termo específico. A mesma coisa do ônibus, né? Na rodoviária. Eu vou ônibusar. Não tem como. A gente não tem um termo específico. Então, embarcar no aeroporto, embarcar no ônibus, são termos que eu utilizo por equivalência. Então, é uma catacrese. Tanto o primeiro quanto o segundo exemplo. No terceiro, a gente tem assim, papai, ele não mentiu, né? Ele apenas faltou com a verdade. Então, faltar com a verdade é tentando suavizar uma ideia pesada, né? Uma ideia impactante. Meu pai mentiu. Não, meu pai faltou com a verdade, né? Estou tentando suavizar. Chorei rios por você. Chorei rios por você já é o contrário da suavidade, é um exagero, né? Eu chorei rios e mais rios. Estou morrendo de fome. Meu coração está explodindo de alegria. Então, coração explodindo, chorar rios, são exageros. Então, é hipérbole. Tudo bem? A diferença de catacrese, eufemismo e hipérbole. Bom, a antítese é a figura da aproximação de duas ideias opostas, porém possíveis. O paradoxo é a aproximação de duas ideias opostas, mas que elas são tão opostas que elas chegam a se anular. Vamos ver. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Isso é possível. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A palavra tristeza está pertinho da palavra felicidade. E a palavra não está na mesma frase que a palavra sim. Então, numa frase só, a gente tem um jogo de ideias opostas. Tristeza, felicidade, não e sim. Isso são antíteses, né? Antíteses porque aproxima ideias, palavras opostas, porém com uma possibilidade de acontecer. É possível a tristeza não ter fim e a felicidade sim. Agora, ouvi os ecos do teu silêncio. Ecos do silêncio. O ecos é a propagação do som e silêncio é a ausência do som. Ouvir os ecos do teu silêncio. Isso é tão oposto, eco e silêncio, que isso chega a ser impossível dentro de uma realidade. Então, um paradoxo é como se fosse uma antítese exagerada, né? As ideias são tão opostas que elas chegam a se anular dentro de uma lógica. Okay? Antonomásia e perífrase. Antonomásia, em vez de falar o nome da pessoa, o nome próprio, eu falo o nome pela qual a pessoa é conhecida, né? E a perífrase é a designação famosa que um lugar adquiriu. Ou seja, eu chamo aquele lugar pelo seu apelido, né? Pela sua designação.
Vamos lá. A rainha dos baixinhos chegou. Isso é uma antonomásia. Em vez de falar a Xuxa chegou, Maria da Graça Meneghel, né, que é o nome da Xuxa, né? A Xuxa chegou. Eu falo a rainha dos baixinhos chegou, né? A rainha dos baixinhos é o nome como ela ficou famosa, né? O título que ela recebeu, digamos assim. Morei na Cidade Maravilhosa, em vez de falar morei no Rio de Janeiro. Cidade Maravilhosa é o título que o Rio de Janeiro recebeu. Então, a gente tem figuras de linguagem da substituição por termos pelos quais a pessoa ou o lugar ficaram famosos, né? Antíteses, ideias opostas possíveis. Paradoxo, ideias tão opostas que chegam a ser impossíveis. Antonomásia, nome famoso de pessoa. Perífrase, nome famoso de lugar. Bem? E por último, nós vamos ver duas figuras legais importantes. A gradação, que é uma sequência ou uma escala progressiva de ações, né? O próprio nome diz gradativamente, vai só aumentando, né? E a ironia, também chamada de antífrase. Cuidado, para não confundir os nomes. Ironia é a mesma coisa que antífrase e não antítese. Nós vimos no slide anterior que antítese é uma outra coisa. Antítese é ideias opostas. Aqui é ironia ou antífrase. Por que se chama de antífrase? Porque é um sarcasmo, é um tom crítico, um deboche. Nós vamos ver. Gradação, vamos lá. O exemplo. Uma brisa, um vento, um vendaval tomaram conta da cidade. Então, uma brisa, um vento, um vendaval. Então, gradativamente vai se expandindo, né? Vai aumentando a gravidade da coisa. Uma brisa, daqui a pouco um vento, daqui a pouco um vendaval tomaram conta da cidade. Então, eu tenho uma gradação. E, no segundo caso, eu falo, a sua genial ideia, querido, nos levou à falência, não é mesmo? Por que isso é uma antífrase? Porque é uma antifrase. Na verdade, eu deveria falar o quê? A sua ideia péssima nos levou à falência. Porque levar a pessoa à falência é uma coisa ruim, né? Então, em vez de eu falar a sua maravilhosa, em vez de falar a sua péssima ideia, eu falo no deboche, falo num tom crítico, falo com um tom sarcástico, né? Satírico. Se eu digo, a sua genial ideia nos levou à falência, não é mesmo? Então, genial é um adjetivo que tem um tom irônico. Isso é uma ironia. É o oposto do que de fato eu gostaria de dizer, mas com um tom. É o oposto com um objetivo crítico, debochado e sarcástico. Por isso que é a figura da ironia, muito presente nas tirinhas, nas charges, né? Que são textos próprios para se fazer uma crítica a algum cartoon, né? Que são textos programados geralmente para isso, para deixar uma mensagem irônica, cômica, né? Então, esse foi o nosso estudo de figuras de linguagem. Pedro, são só essas as figuras? Não, digo a vocês, tem muito mais. Nosso estudo vai se limitar a essas figuras específicas, porque, por hora, nos interessa esses nomes, tá? Porque o material traz isso e a gente precisa contemplar essas figuras. Mas existem muito mais que a gente vai estudando ao longo da vida, certo? Então é um conteúdo muito importante e espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!